Há revelações que iluminam a mente. E há revelações que transformam o ser. Entre todas as coisas que podem ocorrer ao homem, não é tão profundo quanto isto. Cristo desperta dentro de nós. Não é uma figura externa, não é um personagem histórico, é a verdadeira identidade do ser que dorme em cada criança nascida de mulher. Nesta palestra de 31 de outubro de 1969, Neville Goddard nos conduz para além da história, do tempo e da religião, e revela o mistério eterno. Jesus Cristo é o ser que vive, sonha e despertará em você. É o retorno à luz, ao amor e ao poder que sempre fomos antes da descida ao mundo da morte. Prepare-se para uma jornada interna, porque esta é uma revelação que muda tudo. Antes de começar a palestra de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. De todas as revelações que nos aguardam, nenhuma é tão fundamental quanto a revelação de Jesus Cristo em nós. Nada sobre Jesus Cristo pode ser conhecido externamente. Somente as testemunhas oculares internas o conhecem, aqueles cujos olhos imortais estão abertos para o mundo do pensamento, para a eternidade, que são deslumbrados ao verem, através da máscara do corpo, algum vislumbre da luz que ele disse ser. Quando alguém começa a despertar, o ser que desperta é o Senhor Jesus Cristo. Mas nenhum olho mortal pode vê-lo, e a mente mortal o conhece pelos registros onde nasceu, seus pais, seus irmãos e seus amigos. Eles sabem tudo sobre ele, suas fraquezas e limitações. Mas não conhecem o ser que despertou dentro dele. Então, esta noite, vamos pegar o ser que um dia despertará dentro de cada criança nascida de mulher e tentar mostrar a vocês quem vocês realmente são. Pois Jesus Cristo é a verdadeira identidade de cada criança nascida de mulher. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. João 8 versículo 12, mas também disse que vocês são a luz do mundo. Essa afirmação, a mais fantástica de todas, não foi feita para um único indivíduo, pois Cristo é o ser universal que é a vida de cada criança nascida de mulher. Assim, quando alguém desperta, reivindica isso não apenas para si, mas para todos no mundo, e vocês são a luz do mundo. Mas a mente mortal não consegue compreender isso, e lhe perguntaram: Diga-me, quem és tu? Ele respondeu: Aquilo que eu lhes disse desde o princípio de que, o ano 1 depois de Cristo? Não, antes disso, o mundo existia. Antes disso, o mundo era você e eu ouvimos a história de que você e eu desceríamos a este mundo de morte e experimentaríamos a morte, e confiamos na história, no plano. Pois era um plano coletivo que sairíamos dessa situação e retornaríamos fortalecidos pela experiência da morte. Então, mesmo que eu lhes disse desde o início, bem, eles não entenderam isso, porque o conheciam. Desde o início de que, apenas alguns anos atrás? Não é isso. Porque ele não é um ser físico, mas alguém que vivencia algo completamente diferente deste mundo, e ainda assim, vivendo neste mundo até que o cordão de prata se rompa, ele não pode deixar de contá-lo. Quando o cordão de prata se rompe, ele retorna, se tiver tido a experiência, ao mundo que era seu antes de o mundo existir, com toda a glória prometida pela experiência de vir a este mundo. Então, quem é esse ser que eu lhes digo que vocês realmente são? O ser chamado Jesus Cristo. Somos informados de que precisamos nascer de novo e, em seguida, somos informados. Nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1 versículo 3. É assim que nascemos. Nosso nascimento está condicionado à ressurreição de Jesus Cristo. E você pode pensar que isso aconteceu há 2000 anos, se estiver pensando nisso hoje. Mas não é bem assim. Aqui está outra declaração sobre o mesmo mistério, como lemos agora em Apocalipse. Jesus Cristo, a testemunha fiel, a verdadeira testemunha, o primogênito dentre os mortos. Bem, você pensará em termos de tempo, não é? Se eu dissesse agora a respeito de crianças, bem, quem é este? Ele foi o primogênito. E este? Ele é o segundo filho.
Bem, isso está relacionado ao tempo. Mas isso não tem nada a ver com tempo. Devemos agora considerar isso na ordem dos eventos, e não no tempo. Estamos lidando com um mistério. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Só existe um Jesus Cristo e ele está sepultado em cada criança nascida de mulher. Se eu sou o princípio e o fim, então não posso ser melhor no princípio do que no fim. Posso ser o primeiro, por ser o primeiro ou o último. Aqui estou. Eu englobo tudo. Portanto, se hoje, neste momento, você despertar e toda a história de Cristo despertar dentro de você, você não será melhor do que aquele que despertará amanhã. E você não o precede, pois isso não se refere ao tempo. Eles estão falando da ordem dos eventos. Agora, ouça com atenção. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Há dois eventos que acontecem simultaneamente. Você não pode nascer de novo a menos que primeiro ressuscite. Então, primeiro ressuscitamos e depois nascemos. Como nos é dito? Nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, somente quando alguém desperta do sonho da vida é que pode nascer de novo. Então, não pense em termos de que você precede o outro e é melhor do que o outro. É simples, e este é um evento que não é medido no tempo, mas os eventos acontecem da seguinte forma. Eu nasci de novo mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bem, Jesus Cristo está em mim, não algum ser que ressuscitou dos mortos há 2000 anos e essa foi a minha salvação. Não, na plenitude dos tempos, isso começou a irromper. O quê? O Cristo sepultado em todos nós. Esta é agora a era do despertar. Este é inteiramente o despertar. Todos vão despertar, não importa o que tenham feito neste mundo, pois, seja o que for que tenham feito, foi Deus quem desempenhou o papel. Se ele foi o ser mais horrível do mundo, ele é perdoado porque desempenhou um papel. Não me importa o que ele fez, foi simplesmente um papel e todas as coisas estão caminhando para o cumprimento de um fim predeterminado. Agora, há uma série de eventos. O primeiro evento é a ressurreição. E como vocês leem no capítulo 15 de 1 Coríntios, creio que seja o versículo 51. Todos seremos transformados. Transformados em que sentido? Ele disse. Num instante, num abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados, pois a trombeta soará, e nós ressuscitaremos dentre os mortos, e tudo será transformado. No fim de quê? No fim de uma longa jornada? Sim, mas individualmente. Não que, digamos, esta noite, o mundo inteiro ouvirá a trombeta. É algo tão único. Você é tão completamente único que não pode ser substituído. Ninguém na eternidade pode ocupar o seu lugar. Quando você despertar e for trazido de volta a este ser infinito que você realmente é, compartilhando o corpo inteiro, pois você é o corpo inteiro, você desempenhará um papel único e distinto, e ninguém poderá ocupar o seu lugar. Todos nós, e não poucos, seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, pois a trombeta soará. E quando a trombeta soar, então eles ressuscitarão dos mortos e todos serão transformados. O que é uma trombeta? A palavra trombeta nas Escrituras, se você pesquisar, significa simplesmente uma vibração. Mas posso lhe dizer que é a vibração mais incomum que você já sentiu. Ora, eu já ouvi inúmeras vibrações no mundo, assim como você. Você vai a um concerto e tudo o que ouve é uma vibração, tudo sincronizado em uma harmonia. Mas são todas vibrações, o piano, o violino, o violoncelo, tudo é uma vibração. Mas esta é uma vibração peculiar. É algo que se concentra em sua cabeça e você não consegue detê-la, não consegue pará-la, e ela continua até que finalmente você acorde. E você acorda onde? No sepulcro, em seu crânio, pela primeira vez desde que entrou nesse estado. Ninguém sabe há quanto tempo você está dormindo. Todos especulam. Concordo com Blake, mas não sei por experiência própria. Ninguém dentro de mim me disse os incontáveis séculos em que dormi.
Só sei que acordei dentro daquele sepulcro e que era uma vibração peculiar. E logo em seguida a vibração veio o meu nascimento divino, exatamente como simbolizado nas Escrituras. Então, bastou um instante. Num instante, num piscar de olhos, a trombeta soará. Quando a trombeta soar, eles despertarão. Mas não é um estado coletivo, é o despertar individual. E à medida que ele desperta interiormente, certo, ele desperta interiormente. Esse é o início da série de eventos. Então, quando nos dizem que ele foi o primogênito, não o encarem como um momento específico, vejam agora como a ordem dos eventos. Assim, isso inicia a série de eventos, que continua por 42 meses. E então, você ainda está ligado a este corpo porque o cordão de prata ainda não foi rompido. Você deve contar isso para encorajar todos neste mundo a continuarem. Ele precisa continuar de qualquer maneira. Mas conte, 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 e todos que ouvirem serão encorajados. Pois nada neste mundo, no que diz respeito à sabedoria do homem, é realmente importante, no fim, tudo se provará um disparate. Tudo aquilo de que ele pensa que o mundo é feito não é nada disso. Eles receberão todos os seus prêmios Nobel, seus maravilhosos prêmios, todo o dinheiro e as honras que os acompanham, e não é bem assim. Você não encontrará a vida em nenhum tubo de ensaio, você a encontrará dentro de si. O dia chegará em que você verá o mundo inteiro como algo externo a si mesmo, e então você capturará dentro de si uma atividade que sentirá, e então o mundo parará. E você poderá fazer com ela o que quiser. Você poderá, na verdade, fazer com ela como quiser. Você poderá mudá-la, transformá-la e fazê-la sair como desejar. Essa é a vida em si mesmo, e você não a encontrará em nenhum tubo de ensaio. Aqui, a história de Cristo não deve ser vista, nem compreendida externamente. Jesus não pode ser conhecido ou comprovado. Não se pode provar a existência de nenhum Jesus Cristo externamente. Somente as testemunhas oculares internas o conhecem, aquelas cujos olhos imortais estão abertos para o mundo do pensamento, para a eternidade. E então elas se surpreendem, pois veem a verdade daquilo que aquele que despertou do sonho afirmou para si mesmo, ele afirmou: Eu sou a luz do mundo. João 8 versículo 12, e essa é a afirmação mais fantástica do mundo. Mas tudo o que está escrito nas Escrituras você experimentará, você saberá que é a luz do mundo. Posso lhe dizer, por experiência própria, que você terá essa experiência, você sentirá, verá e saberá que é o centro da luz infinita, a luz pulsante e viva. Não há circunferência, absolutamente nenhuma. Você é o centro e só existe luz. Nada dentro dela, nenhum mundo, nenhum sol, nenhum planeta, nada. Apenas você, e você é luz infinita. Você saberá disso por experiência própria. Quando os olhos daqueles a quem você contou a história se abrirem, eles o verão como luz, e ainda assim o reconhecerão como o ser que conheceram e amaram. Eles o conhecem, e ainda assim o verão como aquele ser de luz, o príncipe da luz. Agora, disse dele, e Deus é amor. Eles te verão e te reconhecerão como amor, revestido da forma do amor. Disse dele que ele é poder e sabedoria, e eles te verão revestido do corpo do poder, do corpo da sabedoria. Tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras, você experimentará. E outros te verão quando o olho se abrir para o mundo interior do pensamento. Eles te verão revestido dessas vestes de amor, de poder, de sabedoria, de luz. E, por fim, todos retornarão e apenas um ser estará lá. E, no entanto, todos nós individualizados. Não há absorção nesse ser, apenas união no único ser. Todos são completamente individualizados e cada um é o ser de amor, o ser de poder, o ser de sabedoria, o ser de luz. Tudo isso é nosso e este é o Cristo das Escrituras. De todas as grandes revelações que nos aguardam, nenhuma é tão fundamental quanto a revelação do desvelamento de Cristo em nós. Que o mundo faça o que quiser. Eles simplesmente se matam uns aos outros. Mas ninguém morre. Eles matam, roubam, fazem todas as coisas detestáveis do mundo, mas no fim, por trás daquela máscara, aquele ser que está enterrado ali despertará e sairá. Quando ele sair,
tudo será perdoado, porque ele também fez todas as coisas detestáveis. Não é uma única pessoa hoje que está fazendo isso, todos que já saíram fizeram tudo isso, porque ele foi a causa de tudo. Na revista do New York Times do último domingo, há uma história contada por esse ser chamado Speer. Ele era o braço direito de Hitler. Muitos pensavam que ele realmente sucederia a Hitler. Ele falou sobre esse homem, dizendo: "Não consigo descrever. O homem tinha a capacidade de fazer com que todos obedecessem à sua vontade. Parecia não ter centro. Tinha uma mente tão completamente controlada por si mesmo que éramos como marionetes em seu mundo. Cada um de nós que se colocava diante dele, independentemente de quem fossemos, fossem gigantes intelectuais ou pessoas simples, éramos simplesmente marionetes na presença de Hitler. Mas ele parecia não ter coração, não tinha centro. E, no fim, culpou seu próprio povo pelo fracasso. Depois de massacrar milhões, de queimar milhões, quando não tiveram sucesso, ele disse: "Muito bem, o poder mais forte venceu e governará, e isso é o que meu povo merece." A voz do inferno é sempre a autojustificação. Ele não conseguiu controlá-lo completamente até o fim, mas o fez por anos. No entanto, no fim, perdeu o controle que pensava ter para sempre, porque todas as coisas são planejadas por Deus. Deus planejou tudo como aconteceu e como acontecerá. E assim, ele foi usado para um propósito, o que você e eu consideramos um propósito horrível. Mas, como nos é dito em Gênesis, vocês planejaram o mal, mas Deus planejou o bem, e ele me elevou ao nível do faraó para salvar a civilização da fome. Mas Deus sabia que poderia me usar, e não vocês, para o seu fim, para o seu propósito. Então vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou o bem e ele me elevou ao nível do faraó para salvar a civilização da fome. Portanto, aqui, ele foi usado. Não parece certo, julgado pelos nossos padrões morais normais neste mundo, mas leiam a história de Jó, o homem inocente que foi usado. Ele não fez nada de errado e, no final, percebeu o porquê. Ele é a história de toda criança nascida de mulher, todos no mundo são Jó. No final, ele revelará o que estava enterrado dentro dele, que é um plano, o plano da redenção. Então ele disse: "Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram." Jó 42 versículo 5. Então, aqui, no final, depois de tudo o que você passou, aquele que está sepultado dentro de você, que é a realidade do seu próprio ser, sua verdadeira identidade, irromperá como uma árvore que floresce e dá seus frutos. O primeiro fruto é o despertar. E depois disso, na mesma noite, acontece no mesmo instante, num piscar de olhos, e então vem o nascimento. Ambos acontecem juntos, um após o outro. Mas o despertar vem primeiro e depois vem o nascimento. Então vem a descoberta da paternidade de Deus e você é Deus Pai. Então vem a sua ascensão de volta à esfera celestial, e você retorna para onde estava antes de descer. Pois, ninguém retorna ao céu senão aquele que primeiro desceu do céu, o Filho do Homem. João 3, 13. Então, se algum dia você ascender ao céu, é porque primeiro desceu. E você desceu do céu, por isso retornará, mas fortalecido pela experiência deste mundo infernal. Pois este é o inferno. Este é o único inferno que você jamais conhecerá. Este é o horror no qual o homem, que é Deus, desceu. E então chega aquele glorioso estado de paz, quando tudo se consuma e o selo de aprovação é colocado em seu retorno. E então você é redimido. Você deixa esta esfera, deixando-a completamente para seus irmãos, porque todos são irmãos, e você se tornará um dos observadores do alto. Você observará fiel e amorosamente, aguardando o retorno de todos desta esfera. Mas ninguém se perderá, nenhum. Ouça com atenção, tudo mudará num instante. Não todos. Eis que vos digo um mistério, é assim que ele começa a história, e o mistério é tudo mudará. Num instante, não demora muito. Eles seguem em frente como se nada fosse acontecer, e então, num instante, num piscar de olhos, tudo muda.
A mudança acontece naquele momento em que você começa a despertar, e está completamente desperto, e então nasce do alto. Outros, com olhos mortais, não o veem o sinal do seu nascimento. Mas não podem vê-lo, pois agora você nasceu de Deus e você é Deus. Ele apenas traz de volta seu filho, expandido além do que o filho era antes da descida a este mundo. Então eles veem a criança, que é apenas um sinal, a criança é apenas um símbolo do que aconteceu. Eles não o veem, mas você os vê e lê seus pensamentos, tudo o que eles pensam é objetivo, e é isso que o nascido de Deus vê. Ele vê tudo o que você está pensando, tudo o que você planejou, tudo é tão objetivo, ou até mais, do que este quarto. Portanto, eles não o veem, mas ele os vê e tudo o que estão tramando e planejando. Tudo se desenrola completamente dentro de nós. A história de Jesus Cristo, na verdade, se desenrola em uma série de eventos na vida de cada indivíduo. Reflita sobre isso, guarde no coração, como lhe é dito, e ore. Tente se lembrar, pois é apenas uma questão de recordar. Como lhe é dito no último capítulo do livro de Eclesiastes. Lembre-se do seu Criador. Tente se lembrar do que ele lhe disse antes sobre como era o mundo. E então ele lhe fala sobre o rompimento do cordão de prata, e a quebra da taça e do cântaro de ouro antes que o pó retorne à terra. Então ele nos chama a refletir sobre essas palavras reunidas por um pastor, e elas são como estacas cravadas, de forma segura, como se um homem as estivesse cravando na vida de muitos. Assim, alguém que teve a experiência conta suas vivências, e elas se tornam muitas estacas cravadas na mente de muitos. Além disso, ele nos adverte para não pensarmos em nada, pois a escrita e a criação de muitos livros não têm fim. Tomem estes ditos, disse ele, os ditos do pastor, e um pastor os reuniu a todos, e eles são como estacas cravadas no ser. Assim, quando uma pessoa desperta, encontra muitos com quem pode falar, e então torna-se o homem que crava essas estacas em muitas mentes, e lhes pede que reflitam sobre elas. Amanhã vocês se deixam levar pelas notícias de hoje. O que aconteceu com o avião que voou daqui para o leste, depois para a Irlanda e depois para o Cairo? E tudo isso é emocionante, mas não é importante. Algum garotinho insano fez isso, ou alguém fez isso, e o motivo por trás disso, que importa? Eu não sei e não deveria nos interessar. O que deveria nos interessar são os ensinamentos dos sábios, que nos foram dados por um único pastor, e vocês os encontrarão nas Escrituras. Lá estão eles. Reflitam sobre eles e tentem descobrir do que se trata. Bem, quem são vocês? Eles disseram. Até mesmo o que eu lhes disse desde o princípio. Eu sou o mesmo ser que falou com vocês quando nos reunimos na eternidade, antes de descermos, e vocês e eu somos um. Vocês são filhos do Altíssimo, todos vocês. Mas agora vamos ter uma experiência, vamos cair como um só homem e ter a experiência de morrer como homens, e cair como um só homem, ó príncipes, Salmo 82 versículo 1, 6. Cada um é príncipe, de quê? Da luz, do amor, do poder, de tudo que as Escrituras mencionam a respeito de Deus, pois você é esse ser. Então, simplesmente retornamos. É só isso. Posso lhes dizer que todos vocês terão a experiência da qual falo. Espero que seja um prazer transmitir esses olhos. Mas não posso fazer isso deste nível, e façam-no de um nível superior. Isso é feito com o consentimento dos observadores na eternidade. Todos aqueles que já foram redimidos deste mundo decidem, dê os olhos a este. Então eles verão a verdade do que você diz. Portanto, quando você afirma, eu sou a luz do mundo. João 8, 12, luz pulsante, infinita e viva, parece estúpido para um homenzinho tão fraco, tão limitado, fazer tal afirmação e, no entanto, aquele a quem você der os olhos o verá como aquele príncipe da luz, aquele príncipe do amor, aquele príncipe do poder e da sabedoria. Mesmo assim, você continua até que o cordão de prata se rompa. Quando o cordão de prata se romper, a taça de ouro se quebrar e o cântaro se quebrar, então, você entra e retorna àqueles que sempre conheceu. Eles estão ansiosamente esperando pelo seu retorno,
retorno do mundo da morte. Assim é da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Descemos voluntariamente e assumimos as limitações da carne, esta escravidão, descemos às trevas e assumimos o mundo das trevas, esquecendo que éramos a luz do mundo. Descemos à morte, e ainda assim permanecemos eternamente vivos. Abrimos mão de tudo e aceitamos isso com a confiança de que tínhamos o poder e a sabedoria para retornar. Então, todos aqui voltarão, independentemente do que fizeram, do que ainda fazem ou do que planejam fazer. Posso apenas dizer que todos, sim, incluindo Hitler, incluindo Stalin, incluindo todos os monstros que já viveram na face da Terra, foram usados. Eles foram constituídos de tal forma que podiam ser usados para um determinado propósito. Não, você não ama o indivíduo que desempenhou o papel, mas além da máscara. Através dessa máscara do corpo, um dia ele servirá e você verá o mesmo ser descrito nas Escrituras como o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não pode ser comprovado, não pode ser conhecido por nenhum meio externo, não importa o quanto você procure. Você pode procurar desde agora até o fim dos tempos para descobrir onde ele nasceu, mas não encontrará nenhum local de nascimento na Terra. Você não encontrará nenhuma genealogia, não importa o que os sacerdotes digam. Você não encontrará nada sobre Jesus Cristo externamente. Somente aqueles cujos olhos imortais estão abertos e voltados, como devem estar quando abertos, para o interior dos mundos do pensamento. Eles são as testemunhas oculares intrínsecas e conhecem a verdade de todas as afirmações concernentes a Jesus Cristo. No mundo, um homem ou uma mulher virá e lhe contará que vivenciou a história de Jesus Cristo. E então você acreditará ou não. Pois, quando é contada como João a contou, ele disse: Sou testemunha do que ouvi e vi com meus próprios olhos e toquei com minhas próprias mãos a respeito da palavra da vida. Ora, João não é um professor que apresenta à sociedade um conjunto convincente de argumentos, ele simplesmente relata o que ouviu fora desta região. Ele conta ao mundo que viu e ouviu, algo que não pode ser explicado pela mente racional, e convida todos que ouvem a história da redenção a crerem nela. Mas ele conduz o indivíduo até o ponto em que ele mesmo deve decidir se a aceitará ou a rejeitará. A decisão cabe inteiramente ao indivíduo. E assim, o indivíduo diz não, que não faz sentido, e a rejeita, ou crê e a aceita completamente pela fé. Agora, o Cristo que você aceita pela fé vem a você como um desconhecido, mas que, de alguma forma misteriosa, lhe permitirá experimentar quem ele é. Primeiro, você precisa acreditar na história. Ela chega até você por meio de uma narrativa, contada como se fosse um desconhecido. Como Paulo nos disse em sua carta aos Gálatas: Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Será que vocês foram insensatos? Tendo recebido o Espírito pela fé, querem agora se entregar à carne? Gálatas 3 versículo 2,3. Você está pensando em Jesus como um ser de carne e osso, quando a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. 1 Coríntios 15 versículo 50. Então, você está realmente pensando nele como um ser que andava como um ser físico? Você não recebeu o Espírito ao ouvir a história e aceitá-la com fé? E esse era o Espírito. Se você a ouviu dessa maneira e acreditou nessa história incrível, então siga seu caminho, e ela se revelará dentro de você. Se você rejeitar a história, estará apenas adiando o momento em que experimentará a redenção. Portanto, os sábios deste mundo que se consideram tão sábios por rejeitá-la estão simplesmente adiando sua maravilhosa redenção. Quando se transformarem em pó, como inevitavelmente acontecerá, encontrarão a restauração em um ambiente mais propício para o trabalho que ainda precisa ser feito neles, até o ponto de aceitarem a incrível história. Não pense por um segundo que você chegará aqui aos 70 anos com todas as medalhas do mundo, com a sabedoria do mundo, e continuará nesse estado. Não, Deus é misericordioso, e essa pode ser uma direção completamente errada para despertar alguém que é onisciente. Porque tudo o que o homem está descobrindo sobre o segredo da vida não é bem assim. Dizer-lhe que você se deparará com uma cena como esta, e você não precisa receber um prêmio Nobel de Física ou Química para entender a vida.
De repente você olha para tudo e tudo está ativo, movendo-se em sua própria direção, cada coisa se movendo como pretendia se mover, e então você para tudo e interrompe todas as intenções, e tudo está morto, completamente morto, e você, e somente você, está vivo. Tudo ao seu redor permanece perfeitamente imóvel e você se aproxima e observa. Morto como a morte pode ser. Mas tudo está morto, tudo está tão imóvel, e você nunca conheceu tamanha quietude. Se você visse um dia calmo, um dia muito calmo, ainda assim haveria alguma coisinha se movendo. Não aqui. Tudo está tão imóvel quanto em um museu, como se você entrasse em um museu e visse apenas animais empalhados e mortos. E então você libera a atividade dentro de si e todos eles ganham vida novamente. Então, onde estava a vida? A vida estava em você. E assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Mas somente quando ele desperta é que ele tem vida em si mesmo. E você verá que não está em um tubo de ensaio. Não está onde as pessoas pensam que está, onde as pessoas estão recebendo fortunas por suas supostas descobertas do mistério da vida. Essa vida é uma atividade da imaginação, e imaginar é viver. Ao começar a imaginar, você está trazendo coisas à existência. Todo o vasto mundo está vindo à existência porque, sem percebermos, estamos imaginando o que estamos imaginando. Não me diga que você pode escrever artigos e revistas, programas de rádio e televisão e todas essas coisas sem influenciar uma mente desprovida de pensamento crítico. Elas veem todas essas coisas, acolhem esses pensamentos e então os executam. Depois, nos bastidores, aqueles que estão lucrando com isso se escondem e dizem: "Ah, não influenciamos nada." E não há nada no mundo que não tenha sido influenciado de alguma forma por isso, a menos que a pessoa esteja completamente isolada e então crie tudo isso através do ódio dentro de si. Então eu lhes digo, todo o vasto mundo é a imaginação dos homens projetada no mundo dos efeitos. Mas por trás de tudo isso, um Deus misericordioso se coloca além e nos redime, nos desperta e nos liberta em uma série de eventos. Essa série começa com a sua ressurreição e, no mesmo instante, com o seu nascimento do alto. Assim, num instante, num abrir e fechar de olhos, todos se levantarão porque a trombeta, a vibração, soará e os mortos ressuscitarão e todos serão transformados. Transformados desses corpos de trevas em corpos imortais, corpos imperecíveis que são corpos de luz, corpos de amor, corpos de poder e corpos de sabedoria. Não consigo descrever isso a ninguém, não até que vejam. Felizmente para mim, houve alguém a quem dei meus olhos imortais, e que ainda os conservei, que viu isso recentemente. Tenho esperado que alguém testemunhe tudo isso. Pois é preciso testemunhar a verdade daquilo que alguém, que realmente experimentou, afirma ter experimentado. Então, afirmei que possuo afirmações fantásticas. Sou a luz do mundo, sou tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras, tudo o que é dito sobre Deus. Contudo, enquanto o cordão de prata não for rompido, sou tão fraco quanto qualquer homem que caminha sobre a face da terra. Sou tão limitado quanto qualquer pessoa que caminha sobre a face desta terra, cometendo todos os erros enquanto estou preso a um corpo feito para erros, um corpo frágil. Mas, no momento em que esse cordão for rompido, retornarei instantaneamente àquilo que experimentei inúmeras vezes, repetidas vezes, de um corpo de luz, um corpo de sabedoria, um corpo de poder e, acima de tudo, um corpo de amor. Agora, vamos entrar no silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Neville, quando você se desprende deste corpo, você disse que existem mundos dentro de mundos, você precisa retornar a esta dimensão para ter a experiência. Resposta. Minha querida, a morte que chamamos de morte não é morte. Assim como a saída de cena em um palco não significa a morte do ator que deixou o palco. Você é restaurada, não ressuscitada, restaurada à vida instantaneamente, sem demora, em um corpo glorioso como este, jovem, atraente, absolutamente maravilhoso como todos os corpos jovens, e com aproximadamente 20 anos de idade. Você pode ter uma pigmentação completamente diferente.
Permita-me dizer-lhe, todas essas pigmentações. Isso não é evolução como o mundo chama de evolução. Evolução é. Não há nada nas escrituras sobre evolução. É uma teoria sem fatos que a sustentem, absolutamente nenhum. O salto entre o peixe e o mamífero, eles não conseguem encontrar a ligação. Entre o pequeno mamífero e o homem, eles não conseguem encontrar a ligação. Ou entre o pássaro e o animal, eles não conseguem encontrar a ligação. A evolução pertence apenas aos assuntos do homem, e em vez de sempre cavar com uma enxada, agora usamos um trator, e entre a enxada e o trator existem inúmeras etapas. Em vez de flutuar sobre um corpo d'água em uma jangada, agora uso um transatlântico, energia atômica. Mas entre isso, houve um veleiro, um barco a vapor e todo tipo de coisa. Agora, em vez de caminhar uma distância, posso pegar um jato e talvez um míssil. Então, há evolução nos assuntos do homem, mas não na criação de Deus. E, portanto, a pigmentação da pele que você tem agora não tem nada a ver com essa tal evolução. Não deixe ninguém lhe dizer que isso está atrasado, como algumas pessoas dirão. Você pode se encontrar amanhã como uma mulher loira de olhos azuis, e outra que agora é uma mulher loira de olhos azuis, com a mesma pigmentação que você tem, se isso for necessário para o desdobramento de Cristo dentro de você. Tudo se desdobra internamente e Cristo desempenha todos os papéis, todos os papéis. Então, não deixe ninguém lhe dizer que viemos de um macaco e do macaco para isso ou aquilo. Não acredite nisso, minha querida. Mas na morte, a menos que isso aconteça antes que o cordão de prata se rompa, você se encontrará vestindo uma roupagem, sabendo quem você é, sem perda de identidade, em um mundo terrestre como este, em um ambiente mais adequado para a obra que ainda será realizada em você pelo ser que você realmente é, que é Deus. Aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Portanto, não deixe ninguém, de forma alguma, dizer que sabe, com base no que está acontecendo agora, o que você será amanhã. E ler auras e todas essas bobagens, e ler horóscopos e números. Esqueça isso. Quando você ouve pessoas que supostamente são professoras, como aconteceu hoje, uma pessoa ligou de Nova York e me contou sobre um casamento que uma astróloga previu, e eu me perguntei: o que eu tenho feito todos esses anos? Eu tenho falado, falado e falado, e me perguntei: quem está me ouvindo? O que eu digo que é realmente ouvido? Até que ponto isso é compreendido? Qual é o nível de compreensão que estou alcançando? Veja só. Ela ligou 2 vezes em um intervalo de 4 horas. A primeira ligação foi para falar sobre um sobrinho, e 4 horas depois ela ligou para dizer que o tirou da cadeia. Que tinha acontecido. Eu só ouvi o que ela me pediu para ouvir. E o que ele fez? Eu não perguntei o que ele fez, não sei o que ele fez, mas ela o tirou da cadeia. E depois toda essa bobagem sobre casamento, tudo baseado em astrologia. As pessoas leem essas bobagens. No Jornal da Manhã, homens que são realmente poderosos nos negócios fazem você pensar: meu Deus, é melhor você tirar seu dinheiro dessas ações. Eles não saem de casa até descobrirem o que o letreiro deles vai fazer hoje. Não pense nem por um segundo que não é verdade, eles fazem isso mesmo. E o único que ganha dinheiro com isso é quem escreve. Ah, ele enriquece escrevendo essas bobagens. Mas você não consegue quebrar essas pequenas superstições da noite para o dia, leva tempo para se livrar delas e descobrir que sua verdadeira identidade é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é minha verdadeira identidade, então estou sofrendo de amnésia e então toda a história é lembrada. Assim começa o último capítulo de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Tudo isso é um apelo ao homem para tentar se lembrar. No Evangelho de João, está escrito: ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Tudo. O Salmo 42. Lembro-me destas coisas, de como eu ia com a multidão e os conduzia em alegre procissão à casa de Deus. É uma lembrança constante, um chamado ao homem para que se lembre, pois o homem sofre de amnésia total. Ele se esqueceu de sua verdadeira identidade,
e sua verdadeira identidade é Jesus Cristo. É isso que o homem realmente é. E aqui ele luta uns contra os outros, faz coisas horríveis uns aos outros e não sabe quem ele é. Então você está desempenhando o papel que está desempenhando porque o Deus em você acha que é o melhor e sabe que é o melhor para a obra que ele está fazendo em você e que ainda será feita. Então, que ninguém lhe diga que estamos caminhando em alguma pequena direção rumo a um clímax em uma determinada pigmentação. Não, você está completamente fora disso. Você é um ser de luz, mais humano, posso lhe dizer, um rosto humano, uma voz humana, mãos humanas. E não irei além disso. Não irei muito além disso em relação à forma que você terá quando ressuscitar. Mas é um rosto humano, uma voz humana e a mãos humana. Além disso, que ninguém tente descrevê-la. Como a borboleta explicaria à crisálida o que é ser uma borboleta? Quando você despertar, como poderia descrever ao ser em quem você despertou o que você está vestindo? Eu lhe digo que é o corpo de amor que eu visto, um corpo de luz, poder e sabedoria, ainda preso a isso até que eu rompa esse cordão prateado. Mas não posso descrever a minha aparência de forma satisfatória para ninguém, a menos que você tenha olhos penetrantes. E então você será uma testemunha ocular penetrante. Mais alguma pergunta, por favor? Sim, Ina. Pergunta, e bem, você não acha que deve haver um código ou algo assim no mundo em que os homens vivem? E aí surge essa ideia de Deus desempenhando todos os papéis e alguém vai lá e faz algo feio, mesmo que talvez tenha um pouco de consciência, mas ainda assim acha que está justificado porque é Deus quem está desempenhando todos os papéis? Resposta. Bem, Ina, minha querida, você sempre esteve no teatro, então conhece muito bem Shakespeare. Você vai hoje à noite assistir a uma peça shakespeariana e os grandes artistas sobem ao palco, e todos nós estamos prontos para receber a interpretação deles do grande Shakespeare. Eles entram com nomes diferentes. Um é chamado por este nome, outro por Barton, este por Taylor, este por fulano de tal, e todos estão atuando para a plateia. No entanto, eles estão apenas testemunhando a dramatização da mente de Shakespeare. Cada palavra que você ouve foi proferida por Shakespeare. É difícil para o espectador não pensar, porque ouviu as palavras saindo dos lábios de um ator que usava a máscara de Hamlet, que não é realmente Hamlet quem está dizendo aquilo, mas sim Shakespeare quem escreveu. E então, aquele que esfaqueou o tio e ele foi morto, foi Shakespeare quem fez isso. Tudo o que você viu enquanto tudo se desenrolava diante de seus olhos. E eu vi a versão integral de Hamlet, durou cerca de 5 horas. Saímos para jantar depois de 2 horas e meia e voltamos 1 hora depois. Estava em cartaz na Rua 44, perto da Broadway. Fomos jantar no Sardis e minha esposa e eu voltamos depois do jantar e continuamos por mais 2 horas e meia. 5 horas da versão integral de Hamlet. Tudo o que você viu, e você se emocionou até as lágrimas, se comoveu com paixão, se comoveu com todas essas coisas, e você só viu a mente do autor projetada, só isso. Não há nada ali que não tenha saído da mente de quem escreveu, e simplesmente não estava lá. Os atores foram pagos pelo que fizeram e interpretaram bem seus papéis. Mas, no fim, foi apenas um ser que escreveu tudo e, como não havia mais ninguém para interpretar, ele interpretou tudo. Boa noite.